em Nova Cruz, em Macau, seja lá em Caicó, né? Aproveitem esse espaço. Vocês podem mandar perguntas pelos nossos fóruns ou até mesmo aqui no YouTube. A gente está fazendo um acompanhamento e vai depois disponibilizar as perguntas para o professor Wallace, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui para sanar, tá bom? Muito obrigado e aproveitem bastante o curso. Muito obrigado, professor Wallace, por estar aqui conosco. Ok? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde ao pessoal que está assistindo por vídeo, né? É uma honra muito grande estar aqui na UFRN hoje. Já tenho aí algum tempo que eu venho aqui para fazer esse tipo de atividade, né? Há 4 anos atrás eu vim a convite do Carlos aqui falar para os alunos dele. Retorno esse ano, retornei por conta do congresso, o IMPEC. Não sei se algum de vocês participou, teve contato no evento. Então, eu estive aqui já em julho. É uma cidade que eu gosto bastante acolhedora a cidade, né? O calor me atrai bastante, atrai principalmente. Então, é uma honra muito grande voltar a essa instituição, essa cidade. E eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui presencialmente, se puder chegar mais para frente, porque eu gostaria de dialogar com vocês no decorrer do curso, e aí eu não sei se eles vão conseguir ouvir, tá? Aí eu acho que fica mais fácil se a gente estiver próximo do microfone. Mas se puder depois me dando feedback, se os participantes eles estão conseguindo ouvir, né, o pessoal que está na plateia, por favor. Bom, então a proposta hoje é falar sobre análise de discurso de língua francesa. A análise de discurso de língua francesa, eu comecei a pesquisar sobre esse referencial aproximadamente em 2010, quando eu estava finalizando o mestrado, finalizando a graduação lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha orientadora foi a professora Cristiane Flor. E no final da graduação, ainda no PIBID, trabalhando como monitor de disciplinas, eu tive contato com o grupo de estudos dela, que é a análise de discurso de língua francesa. E aí, desde então, desde 2010, aí no ano seguinte eu entrei no mestrado, posteriormente no doutorado, né? E ao ingressar no ensino superior, em 2017, desde todos esses anos eu venho trabalhando com esse referencial. E foi o referencial que norteou tanto a minha pesquisa no mestrado quanto no doutorado. Então, por conta dessa trajetória, nesse referencial teórico-metodológico, né, a partir de toda essa trajetória que eu venho construindo, que eu propus esse curso a partir do convite do Carlos, e eu agradeço, né, pelo recebimento, acolhida, também o professor Luiz, que desde a minha chegada aqui ontem tem me recebido muito bem. Então, a proposta é falar sobre esse referencial, e aí eu já tenho mais ou menos essa trajetória construída em torno disso. Mas, para quem já conhece a AD, sabe que é um referencial, não é uma leitura simples no primeiro momento, né? É uma leitura mais densa, exige conhecimentos principalmente de uma área que não é a nossa, né? Tira a gente da nossa zona de conforto, porque envolve principalmente questões da linguística, né? Então, tem muitos aspectos, muitas discussões que a gente não consegue, às vezes, adentrar por conta da nossa formação. Então, para quem pretende, né, se aprofundar na AD futuramente, não se assuste, né? Eu estou aí há quase 10 anos estudando análise de discurso. Nesses 10 anos, ainda me deparo com muitas dúvidas, muitas questões, né? Toda vez que eu pego um texto, principalmente do Michel Pechet, que é a referência, digamos que a origem, né, da análise de discurso de língua francesa, é uma leitura muito densa. A Ine Orlandi, aqui no Brasil, ela tem uma linguagem muito poética, às vezes, para escrever. Então, não é uma leitura simples, né? Mas é um referencial que ajuda bastante a gente, até mesmo para além das questões de pesquisa, né? Ele amplia nossa visão de mundo de forma, né, bem ampla mesmo. Ele ajuda bastante. E aí, né, a dinâmica do curso eu quero que seja no sentido de discutir alguns conceitos, discutir alguns princípios da análise de discurso e, ao mesmo tempo, a gente pensar em como a gente pode, de certa forma, olhar para alguns objetos, né, que estão ao nosso redor. Então, eu acho que quando a gente coloca esse olhar, né, esse referencial para alguns objetos, isso facilita até mesmo o nosso entendimento,
né? Então é nesse sentido que eu estou propondo esse curso. E aí vou deixar aberto para qualquer momento vocês também interromperem, o pessoal que está me ouvindo podem também, né, escrever perguntas, eu não sei como está funcionando, né, pelo YouTube. Então podem, né, mandar as perguntas, o Carlos aqui interrompe, e aí a gente vai batendo esse papo, tá? Mas em diferentes momentos, né, eu já vou fazer questionamentos para vocês para ser algo mais dinâmico, é você que vai passando, né? Para ser algo mais dinâmico. Eu tenho um grupo de pesquisas lá na minha instituição, que é o nome de chiclete, né, como as pessoas dizem, que é justamente para grudar mesmo nas pessoas. É um grupo de estudos e pesquisas em linguagem e ensino de ciências. É um grupo que ele teve seu início agora em julho desse ano, né? Ele é um grupo bem novo e, a princípio, tem um aluno de mestrado, alunos que estão na graduação, que pretendem fazer mestrado ou não, né? Que às vezes vão utilizar no TCC. Então, é um grupo que está se consolidando, né? A gente fala que a gente está engatinhando ainda nas discussões, mas é importante esse início, né? Precisa dar esse pontapé inicial para que as discussões em torno da análise de discurso aconteçam lá, no caso, na instituição que é a Universidade Federal de São João del Rei. Então, né, todos estão convidados, se um dia for para a região, lá conhecer a universidade, conhecer o grupo. Pode passar, por gentileza? Um dos primeiros conceitos, né, pontos da análise de discurso é chamado de condições de produção. O que seria... Eu vou fazer, às vezes, algumas analogias que quem é efetivamente analista do discurso, a gente vai falar, não é bem assim. Mas eu prefiro, às vezes, trazer essas analogias, que a gente sabe que toda analogia vai ter limitações, mas eu acho que a analogia ela ajuda a gente a entender melhor, né? Então, as condições de produção seria o contexto, né? E aí eu quero entender um pouco o contexto em que esse curso está acontecendo, tá? Aí coloca ali uma citação da Emily Orlandi, que diz, em um sentido estrito, temos a circunstância da iniciação. É o contexto imediato. Então, o contexto imediato é esse. É o curso acontecendo numa quarta-feira na UFRN, é um curso vinculado à pós-graduação. Então, esse é o contexto imediato da análise do discurso, tá? E se considerarmos em sentido amplo, as condições de produção incluem contexto sócio-histórico e ideológico. Aí aprofundar, principalmente, né, no porquê. No porquê trazer esse curso de AD para a UFRN, quem são esses sujeitos, quais as ideologias que essas pessoas que estão aqui trazem. Né? Isso é muito importante quando a gente está pensando na análise de discurso enquanto pesquisa, porque ela vai trazer efetivamente essa construção, lógico, com limitações, que a gente nunca vai dar conta do todo, né? Mas vai dar para entender quem são esses sujeitos, em que contexto ele está inserido. Então, as condições de produção, ela vem trazendo essas características, tá? E aí, como ponto de partida, né, que eu acho que isso vai me ajudar até mesmo no desenvolver do curso, queria ouvir aqui de vocês que estão aqui presentes, e se alguém quiser se manifestar também por meio do YouTube, né? Quem são vocês, né? E o que lhe traz até aqui, a trajetória, né, a formação, para isso me ajudar nas condições de produção desse curso, né? Eu pensei muito nesse curso a partir do que vai vir de vocês, quais são as demandas, se tem alguma questão, se não tem, se já teve algum contato com a AD ou se não teve, tá joia? Podemos começar? Você pode se apresentar? Eu sou Hélio. Como as condições aqui? Você é aluno do curso? Eu sou bolsista do Legal. Então ele faz parte das nossas condições de produção também. Que bom. Hélio, né? Hélio. E você? Eu sou o Valdemir. Valdemir. Eu sou aluno do Prof. O que me traz aqui justamente é aprofundar um pouco mais, conhecer esse futuramente buscar um aprofundamento que está tendo. Bacana. Meu nome é Liliane, eu sou professora do Departamento de Matemática, nunca trabalhei com análise do discurso,
para mim é muito novo. Eu gostaria de conhecer, até para poder ver possibilidades ou não de uso. Legal. Porque a gente orienta trabalho de mestrado e doutorado e trabalhando especificamente em História da Educação Matemática, já venho trabalhando com análise do conteúdo Bacana. e queria conhecer para ver possibilidades de uso. Bacana. Luiz. Boa tarde, sou Luiz Alberto, professor da Química da UFRN. Usei análise de discurso de língua francesa no meu doutorado. Conheci ela na graduação, junto com o Alex também, lá em Juiz de Fora. E vim aqui para conversar, conhecer mais um pouco sobre essa metodologia. Que bom. O Luiz vai ser meu ajudante aqui, porque ele também tem prática em AD, né? Então é sempre bom ter um outro ponto de vista. Eu sou o Carlos Neco, coordenador do curso de Química AD. Trabalho com análise de conteúdo dos alunos da pós. E tenho muito interesse em aprender sobre análise de discurso, porque eu acredito que a gente precisa entender as diferentes nuances que existem, né, na pesquisa para poder entender o que é que a gente pode concretizar ou não nesse caminho que a gente tem para seguir aí em cada pesquisa que a gente tem. Para mim, meus alunos que estão assistindo aí também, é muito importante entender um pouco. Legal. Tem algum comentário? Não, até agora. Qualquer coisa você me interrompe, então. Tá? Então, joia, né? Deu para eu perceber qual o perfil das pessoas que estão aqui hoje. Tem uns que já estudou, tem uns que nunca tiveram contato, né? Tem a professora que já está na pós-graduação, mas os alunos ainda não fazem uso da AD, de língua francesa, né? Então, à medida que for tendo dúvidas, vocês podem parar e me perguntar, tá joia? Dentro de uma metodologia. Então, essas questões vão surgir dentro das suas condições de produção da sua pesquisa. Vou passar, por gentileza. Bom, pode deixar um pouco. Eu apresentei para vocês, o Carlos me apresentou como professor da Universidade Federal de São João del Rei, né? Aí, desde que eu me graduei em 2012, eu entrei para o mestrado, doutorado e também, paralelamente ao ingresso na pós-graduação, eu estou aí como professor de educação básica, né? Mas, para além desses aspectos profissionais, pode passando, por favor. Pode passar todas as imagens. Eu gosto muito de dormir, né? Gosto de cerveja, de doces, coxinha, detesto atividade física, de certa forma militante, gosto muito de viajar, apesar de não gostar dessa imagem de natureza, assim, eu sou mais urbano. Tenho um afilhado que é a paixão da minha vida. E é isso. Bom, para além dessa aproximação, dessa tentativa de aproximação, né, por que isso nunca é dito, ou quase nunca é dito, quando a gente se apresenta? Alguém poderia me dizer? Por que eu não disse essas coisas inicialmente? O que me impede de falar isso numa apresentação? Eu acho que nada impede. Eu acho que a cultura mesmo que eles têm, acadêmica, de quando se fala só na formação. Legal. E se eu estivesse num barzinho? As pessoas geralmente apresentam a gente mais nesse sentido, né? Sim, esse daí, ó, é bom de copo. Esse daí, ó, vive viajando. Esse daí, você já viu a foto do afilhado dele? Dificilmente alguém vai me apresentar, esse aqui é o professor Wallace, né? É lá da UFSJ. A não sei que a gente seja uma roda de professores, a gente vai ter esse formalismo. Mas, no geral, a gente não vai ter essas distinções, né? Então, gente, o que está mudando daqui para o bar? O que muda para o meu discurso mudar? O discurso ser diferente das pessoas. Contexto, né? Exatamente. O contexto está mudando. Então, o contexto, né, as condições de produção, e aí depois eu vou afunilar um pouco mais dentro dessas condições de produção. O contexto de produção, ele vai dizer o que pode ou não ser dito daquelas condições de produção. Então, isso é importante, né? E aí eu vou trazer um paralelo aqui com questões de pesquisa, né?
Porque quando você está em condições de pesquisa, você sabe, você, por exemplo, é um sujeito da pesquisa, você está, por exemplo, você passou um processo inteiro investigando aqueles alunos, né? E aí no final você quer perguntar para eles o que eles achou do processo, né? Aqueles alunos, eles vão, de certa forma, vão responder, a resposta vai ser muito próxima, perto daquilo que você está querendo ouvir, porque ele já passou por aquele processo, não é verdade? Então ele está imerso. Então tem coisas que ele queria dizer para você que às vezes ele não vai dizer, mas aquilo faz parte das condições de produção. E para análise do discurso, o não dito também significa, né? E aí a gente tem que buscar meios, mecanismos, enquanto pesquisador, para compreender esse não dito, né? O que está não dito? Porque quando a gente pergunta, se eu chegar aqui ao final do curso e perguntar, e aí, Luiz, o que você achou do curso? Né? Mesmo sabendo que o Luiz é uma pessoa muito sincera, né? Dificilmente vai dizer, nossa, foi uma porcaria, né? Vontade de dormir, ele não vai dizer isso. Primeiro porque ele é meu amigo, segundo que ele é profissional, né? Ele não pode... O máximo que ele pode fazer é dar sugestões, alguns apontamentos, ainda assim com muita delicadeza, né? Então, mas se eu fosse utilizar talvez esse curso como um objeto de pesquisa, e se eu quisesse saber a opinião de vocês sobre como foi o curso, eu teria que buscar um mecanismo para efetivamente entender o que vocês acharam do curso, né? E aí essas estratégias, a gente como pesquisador, a gente tem que, né, pensando nos instrumentos para dar conta disso, né, que a gente vai discutindo ao longo do curso. Então, como eu disse, pode voltar lá, por favor. Só queria ver o que está. Quando eu disse para vocês, se caso estiver fora, isso mesmo, se eu estiver fora do foco aqui, você me avisa, por favor. Como o curso está organizado, né? Então, eu pensei em 2 momentos. O primeiro momento, que é esse que a gente está iniciando agora, é apresentar os principais conceitos da análise de discurso. Esses conceitos, pessoal, vocês podem, né, quem for trabalhar com AD, vai utilizar desses conceitos para as análises, tá? Mas eu vou entrar no segundo eixo, que é chamado de análise, né? Como, a partir desse momento, como você utiliza esses conceitos para efetivamente analisar, né? Então, eu estou dividindo o curso nesses 2 momentos, tá? Não necessariamente em 2 dias, tá? Então, hoje, provavelmente, a gente vai dar conta de discutir todos esses conceitos. Pode passar, por favor. Aí, uma primeira questão surge, né? Análise de discurso ou análise do discurso? Vocês acham que tem diferença? Não tem diferença? Ou se sim ou que não? Como vocês falam, né? Nunca pararam para pensar nisso? Dá uma diferençazinha, né? Para eles precisar da linguagem. Sim. Luiz, consegue perceber alguma coisa de diferença, de sutileza? Quando você usa do discurso, está limitando a um discurso definido. E quando você usa de discurso, deixando um sentido mais aberto. Então você compreende que existe mais de um discurso possível naquelas condições de produção. Você usa de discurso. Bacana. Você reparou como que as pessoas utilizam? Nairi e os outros autores? Você chegou a pensar nisso? Você notou essas questões, então? Bacana. Concordam com o Luiz? Discordam? Como discordar da pessoa que estuda AD também, né? E é isso mesmo, gente. São pequenas sutilezas mesmo da linguagem, né? Acaba que vários textos que eu já vi, até mesmo a Aini, às vezes, depois eu vou falar das principais referências da análise, está nos próximos slides, tá? Acaba que até mesmo, às vezes, a Aini Orlando, que é a nossa referência aqui no Brasil, ela utiliza, às vezes, a análise do discurso, mesmo quando ela está focando em um discurso mais restrito mesmo, como o Luiz falou. Né? Mas eu acho que, às vezes, é o costume mesmo de escrever ou da fala, a gente escreve mesmo sem pensar, né? Automatiza muito a escrita. Mas tem essa nuance mesmo da análise de discurso e análise do discurso, né? Em que o D ele dá esse olhar mais abrangente para diferentes discursos, e o do, você está especificando ao mais comum, a um determinado discurso. Tá? Então, pode passar, por favor. E aí, outro ponto, né? Outra nuance. Alguém percebe alguma sutileza? A gente faz isso com tanta frequência nos e-mails, né? Alguém consegue perceber alguma sutileza? Bom dia, Wallace. Wallace, bom dia.
Então, como análise de discurso, análise do discurso, né? Como que vocês utilizam nos e-mails? Eu não tem... Vai tão automático que nem sabe como é que ele parece. Se for pegar pelo pé da letra, né, é como se assim, primeiro a gente dá um bom dia para depois falar o nome da pessoa. Se não fosse pelo pé da letra, é como se eu tivesse falado assim, bom dia. Né? Fosse mais, talvez, impessoal. Né? Entendi. Mais impessoal. Assim, na minha cabeça. Então, no geral, você coloca bom dia, fulano. Entendi. Acho que no primeiro discurso ali está especificando o bom dia. Né? Bom dia para o Wallace. Acredito que no segundo ali está chamando a atenção do Wallace. Wallace, bom dia. Legal. Vai muito também da entonação, né? Como a gente fala, né? Mas às vezes no e-mail a gente não consegue colocar entonação. Né? Mas interessante. Você percebeu alguma coisa, professora? Né? Eu vou mais para a informalidade, para a formalidade. Eu acho que o primeiro é mais informal. Mais informal? Sim. Aí tem um artigo que ela faz essa discussão, né? No caso não é o Wallace, né? Mas o bom dia, o Wallace, bom dia. Gente, pode parecer, né, em alguns momentos, vou trazer alguns exemplos que falam, olha, eu não concordo com isso. Né? Eu acho que essa leitura que eu estou fazendo não é contrária disso. Não tem problema, porque é que a gente não está efetivamente fazendo uma análise de discurso ou do discurso. Né? Que a gente está utilizando alguns conceitos, brincando de análise de discurso. Né? A gente está, talvez, se aproximando de algumas verdades. Aí, depois eu vou falar para vocês que a análise de discurso ela não busca verdades. Né? Mais para frente a gente vai falar isso. Né? Mas a gente cria, ao delimitar as condições de produção, ao trabalhar com determinados conceitos, trabalhar a partir da sua questão de pesquisa, do seu referencial teórico, você se aproxima do que efetivamente pode ser uma verdade. Mas ela nunca vai dizer, é isso. Olha, eu tenho isso de condição de produção, eu analisei isso, né? Eu delineei todo um campo para falar sobre isso, então acredito que isso se aproxima disso. Né? Então, algumas leituras que a gente faz, como por exemplo esse exemplo, né? Na discussão que é feita, efetivamente, o bom dia, o Wallace, ele dá um tom, parece que você não está bravo com a pessoa. Bom dia, Wallace. Wallace, bom dia. Né? Aí, lógico, até a entonação ela já muda, né? Wallace, bom dia. Bom dia, Wallace. Né? Então, vai mais nesse sentido. Né? Se você está sendo mais grosseiro com a pessoa ou não. Né? Então, são pequenas sutilezas da linguagem e, enquanto analista de discurso, essas coisas você vai percebendo. Né? E aí, você quer falar alguma coisa? Colocar um microfone na mesa quando você está argumentando muito. Ah, tá. Fugindo, Ah, entendi. Eu tenho que ficar mais parado também. Não, mas... É coisa de professor, né? A gente não sabe ficar parado. Tranquilo aí, posso complementar. Pode ser direto. Pode dar continuidade? Você ouviu, né? Entendi. Não, qualquer coisa a gente para de novo. Toda? Só mais uns minutos. Problemas técnicos. Não, sem problema. É bom. Foi? Foi.
abrir os slides lá. Por favor. Isso, pode pular, por favor, já passar para o próximo. Então tá aqui o slide que eu falei para vocês sobre a principal referência. Ainda não estou familiarizado com a câmera, fico com medo de estar falando muito longe para as pessoas. As principais referências da análise de discurso de linha francesa. Né? Aqui no Brasil nós temos a Annie Orlandi, né? O Michel Pechet, que é a referência na França, e o Michel Foucault também. Quem já leu aí Michel Foucault vai ver que muitos dos conceitos eles se aproximam, né? Apesar da gente não ver um citando o outro, né? Eu fiz um curso uma vez de análise de discurso de linha francesa, e aí me falaram que eles tinham uma amizade, né? Eles estudavam juntos, porém chega um momento que tem a ruptura, né? Eu não sei dizer ao certo, na verdade, eu não sei dizer para vocês qual foi o momento de distanciamento das duas vertentes, até porque eu nunca estudei Michel Foucault, né? Mas é muito próximo às discussões dos dois sobre o discurso, tá? Então, eu vou estar sempre falando da Orlandi, que é a nossa principal referência aqui no Brasil, tá? Pode passar, por gentileza. Ela é da onde? Olha, Ela deu uma universidade. Então, atualmente agora ela é professora... Ela já é aposentada, isso, da Unicamp, né? Ela mora em Campinas. Eu não sei onde ela mora, mas eu sei que boa parte da trajetória dela é na Unicamp. Então, como eu disse para vocês, né, a Annie Orlandi, para mim, né, eu fui formado desde quando meus primeiros contatos com a análise de discurso, esse livro dela, Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, para mim ele é a minha bíblia, assim, né? Eu trouxe meu livro ali, depois posso passar para vocês folhearem. Ele já está bem velhinho, né? Que é o livro, toda vez que eu preciso estudar algum ponto, retomar alguma discussão, é esse livro que eu volto. Mas se vocês olharem, por exemplo, no currículo Lattes da Annie, ela tem vários livros, vários artigos publicados, né? Tem outros livros muito bons. Tem um outro que chama Discurso e Leitura. Eu gosto bastante desse livro. Mas hoje eu vou focar nesse livro, que para mim ele é um dos mais introdutórios. Ele apresenta os principais conceitos da análise de discurso. Tá? Então, para quem está começando, é um livro que eu indico. E aí a Annie, de fato, ela é uma analista do discurso, porque ela tem formação em letras, mestrado e doutorado em linguística. Então eu costumo dizer que a gente brinca mesmo de trabalhar com análise de discurso, né? Lógico, com a seriedade da pesquisa, a gente vai se tornando analista do discurso também, mas a gente nunca vai conseguir se apropriar tal como ela, ou tal como tem essa formação mais específica na linguística, por especificamente não conhecer muito bem o funcionamento da linguagem, né, em outros aspectos mais de estrutural mesmo da língua, né, de formação da língua. Então são leituras para a gente que está na área de ensino de ciências e matemática, acaba que a gente não tem essa leitura histórica, né, de formação por conta da trajetória da nossa área, né, mas é uma perspectiva que já vem sendo adotada, né, tem crescido bastante nos últimos anos, tem grupos se consolidando, né, em torno do referencial da análise de discurso na área de ensino de ciências. Na verdade, matemática eu não sei dizer, né, mas ensino de ciências com certeza. A gente já tem bastante trabalho. Pode passar, por gentileza. Bom, aí o primeiro ponto, que é... E aí, gente, eu estou aqui trazendo um olhar de diferenciação da análise de discurso para análise de conteúdo, a partir da leitura da Annie Orlandi. A minha leitura também de análise de conteúdo ela é bem superficial. Os meus alunos, às vezes, de TCC, eles utilizam da análise de conteúdo, né, mas eu também não tenho profundidade para falar de análise de conteúdo. Então, essa diferenciação de AD francês e análise de conteúdo é uma leitura que eu trago a partir da Annie, o que ela diz da análise de conteúdo. E, óbvio, deve ter conflitos, né? Talvez até conflitos entre pesquisadores em torno dessas discussões, tá? Mas, de modo
geral, né? Uma discussão que a Eni Orlandi fala. A Eni, pode passar, por favor? A Eni, ela vem colocando que quando você está trabalhando com um texto, e aí no caso com um discurso, a análise de conteúdo, ela coloca a questão que é o seguinte: o que esse texto quer dizer? E ela vem falar que a análise de discurso de linha francesa, ela vai trabalhar com a seguinte questão: como esse texto significa. Então, aí já um primeiro ponto muito importante que eu acho que eu tenho que frisar, que é a análise de discurso, ela vai trabalhar com os diferentes sentidos possíveis, né? Não todos os sentidos, mas quais são os sentidos possíveis para aquele texto, né? E aí, na minha leitura rasa sobre análise de conteúdo, a análise de conteúdo vai, olha, esse texto quer dizer isso, e é como se fosse o sentido mais apropriado para aquilo, né? O único sentido. Não vou dizer que é o único, podem haver outros sentidos, mas não se trabalha muito a polissemia da linguagem, né? Então essa é a minha concepção que eu tenho a partir dessa fala da Eni Orlandi, tá? Sobre a distinção de análise de discurso de linha francesa e análise de conteúdo. Um diz o que esse texto quer dizer e o outro como esse texto significa, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, uma breve história da análise de discurso de linha francesa, né? Quais são as filiações? Ela vem surgindo principalmente na década de 60, na França, né? Representando uma ruptura com o século XIX. Então, ela se articula em 3 eixos. A linguística, que ela vem questionando principalmente que a linguística ela não considera a transparência da linguagem, né? É aquilo e é aquilo, né? O sentido é único a partir daquilo que está escrito. O marxismo vem apontando para a questão social, né? Então ela vai unindo a questão do texto, questionando a sua transparência, o marxismo com esse olhar social e a psicanálise olhando para o sujeito. Então ela se preocupa com o sujeito, ela se preocupa com o contexto, né? O social, e ao mesmo tempo questiona a linguagem, quais são os sentidos possíveis, né? Como esse texto significa, tal como foi dito na diferenciação que ela apresentou anteriormente. E aí nós temos o cenário político francês, né, do surgimento da análise de discurso de linha francesa. Nesse momento estava havendo a invasão da análise de conteúdo nas ciências humanas, que aí, tal como a Eni vem falando, né, essa coisa do sentido único, né, não pensando na polissemia da linguagem, críticas à leitura hermenêutica e ao objetivismo quantitativo. E isso ainda é um pouco comum, a gente vê, principalmente a gente que vem da exatas, né? Essa valorização que se dá à pesquisa quantitativa, né, em detrimento da pesquisa qualitativa, e crítica à leitura hermenêutica, que é isso, né? A crítica à leitura na busca do sentido, né? E num sentido único, tá? Crise do comunismo e multiplicação das esquerdas. E aí, ao ser, não sei muito bem a pronúncia, né, deslanchava no cenário das ciências sociais, que acaba ele tendo bastante influência também nas discussões da linguagem, na análise de discurso de linha francesa. Pessoal, qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Então, como é que é o contexto brasileiro nesse período? Todo mundo deve lembrar, né? O que a gente estava iniciando nesse período, né, que é o início da ditadura militar. Pode passar, por favor. Então, era plena ditadura militar, né, essa polarização esquerda-direita. Pode ir passando. Golpe de 64, e aí a marca da censura, exílio, né, o exílio dessas pessoas intelectuais. E aí, em 1968, a Eni Orlandi ela vai para a França. E aí ela tem contato com as esquerdas francesas. Tem um livro do Péchet que chama Análise Automática do Discurso, ela entra em contato com esse livro também. E aí, em 1970, a Eni começa a discutir a política por meio do autoritarismo do discurso pedagógico e religioso. E para simplificar isso, no próximo slide, e aí ela vai falando, né, que o sentido precisa ser outro, o sentido precisa ser outro. Né? Na época da ditadura isso era muito comum, né? Você tinha que trabalhar com os sentidos das palavras para aquilo, de certa forma, conseguir ser divulgado, né? Então, ela faz uso disso. Pode passar, por favor. A Eni traz essa fala que eu gosto bastante,
Ouvir e ler incessantemente, ame-o ou deixe-o. Ler os recados do Esquadrão da Morte ou do chamado Comando Caça-Comunistas, ver as procissões do grupos Deus, Pátria, Família. Parece tão atual isso, né? Dos desfiles da tradição, família e propriedade. Ver expostos cartazes com fotos de amigos próximos, professores ou alunos, onde se lia procura-se, e embaixo, terrorista, demandava um enorme esforço em não reagir só emocionalmente e, ao mesmo tempo, encontrar um modo de dizer o que não podia ser dito, ou político, né? Que é uma outra forma de dizer aquilo que ela queria dizer, né? Então, esse jogo discursivo, esse jogo com as palavras para efetivamente conseguir se expressar dentro desse contexto, tá? Pode passar, por favor. Bom, então a gente está falando da análise do discurso, né? Mas vamos tentar entender um pouco o que é o discurso, tá? Vou já para a síntese ali que eu grifei. Desse modo, os estudos do discurso, né, visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da linguística. Então, pessoal, a análise do discurso ela vai dimensionar em que contexto, né, quais são as circunstâncias daquele discurso. Você não simplesmente pega aquele discurso deslocado. É muito comum, às vezes, a gente ouvir falar, eu vejo, às vezes, em alguns trabalhos, falar, por exemplo, isso aqui é um recorte da minha pesquisa. Né? Na análise do discurso, a gente não utiliza esse termo, por exemplo. Né? Porque o recorte da ideia de que você recortou e aquilo saiu fora do contexto. Né? Então, isso é pensando mesmo nos sentidos que aquela palavra traz. Né? Mas a gente entende o que a pessoa está querendo dizer. Mas enquanto analisa o discurso no nosso texto, para manter coerência com o nosso referencial, apesar da gente saber que nem sempre vão acontecer deslizes, né? Deslizes para o sentido para alguns termos que a gente está utilizando, então a gente não fala, por exemplo, no recorte, por conta mesmo de entender que isso está tirando mesmo do contexto. Então, uma das palavras que às vezes é utilizada é enfoque, por exemplo. Né? Quando você dá enfoque para uma coisa, né, as outras coisas ainda estão ali. Talvez com menos luz, né, mas elas existem dentro daquele contexto. Né? Então, quando você está trabalhando com análise de discurso enquanto referencial teórico-metodológico, você tenta manter essa coerência do referencial que você está trabalhando. Né? Por exemplo, quando você está lá nos objetivos, determinados verbos, você não pode utilizá-los quando você está trabalhando com esse referencial. Né? Por exemplo, identificar, né? Como se você vai lá no seu texto e identifica isso, né? Como se o sentido fosse único. Né? É você perceber que a linguagem ela não é transparente. Né? E se a gente pensa a linguagem como opaca, e eu estou andando e a câmera foi virando junto, né? Não, então tá bom. Quando você percebe que aqui ficou melhor para eu ler e não ficar de costas. Eu estou acompanhando. Não, então ótimo. Quando você percebe que a linguagem ela é opaca, você começa a perceber que os sentidos são muitos. Né? Por exemplo, desvendar. Né? O desvendar da ideia de que você vai lá, desvenda algo e você vai ver. Né? O seu objeto vai estar totalmente nu para análise, não é bem assim, né? Então, a gente quando está escrevendo um texto a partir dessa perspectiva, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente está utilizando, tá? E aí, para análise de discurso, eu particularmente não gosto muito disso, mas a Anne Orlando, ela trata o texto como tudo fosse texto, né? Olha a definição que ela traz. O texto é texto porque significa. Então, para a AD, o que interessa não é a organização linguística do texto, mas apesar disso, também ser necessário, tá? Depois ela vai falar disso. Mas como o texto organiza a relação da língua com a história no trabalho significante do sujeito em sua relação com o mundo, né? Então, para ela, uma imagem é um texto porque produz sentidos quando você interage. Quando você está, né, de certa forma, ouvindo a minha fala, o meu discurso aqui ele passa a ser um texto. Se você está lendo um outdoor, ele é um texto.
né? Uma história em quadrinho é um texto, um jornal é um texto, tudo aquilo que produz sentido na sua interação com aquele texto, né? Aquilo né, produz sentido na sua leitura, aquilo é chamado de texto. Então, uma visão ampla, né? Que ela traz a definição ampla para texto. Isso, em alguns momentos, gera confusão para determinados pesquisadores, quando você está trabalhando, por exemplo, com diferentes textos, diferentes gêneros textuais, né? Você quer falar dos diferentes gêneros textuais, mas ao mesmo tempo a Annie chama tudo de texto. Esse aqui é utilizado porque dá a entender que você não entende a definição de texto, e ao mesmo tempo você quer falar dos diferentes gêneros textuais. Então, em determinado momento, esses conceitos eles podem confundir o leitor, né? Mas para ela, né, acaba que, entre aspas, tudo vira texto, né? Pode passar, por gentileza. E aí um exemplo, dá só um clique, por favor. O que você faria, né? Esse exemplo eu costumo trazer principalmente para os meus alunos da graduação, quando a gente está trabalhando em questões da linguagem, para entender um pouco até mesmo desse referencial, apesar de eu não trabalhar com ele na graduação, mas ele influencia muito as minhas práticas, né? E um dos pontos eu vou pedir agora para vocês me ajudarem. Vamos supor que está todo mundo lá naquele barzinho, o bom de comer e de beber, como é que chama? Não, Curió, não, Curió. O bom de comer e de beber. Está todo mundo no Curió, que é um barzinho muito bom de Natal. Tá todo mundo lá no Curió, tomando a cervejinha e tudo mais, bebendo a caipirinha, né, Luiz? Tá todo mundo se divertindo e deu vontade de ir ao banheiro. Aí você vai lá no banheiro, aí você vê uma porta. Aí nessa porta tem a letra M. Aí você fala, poxa vida, e agora? Entro ou não entro nesse banheiro? Você vê essa letra aí. O que vocês fazem? Se estiver muito apertado, você entra, porque você tá apertado, né? Porque os alunos às vezes tentam trollar a gente quando eu falo isso, né? Ah, eu entro, nem olho, né? Você não viu outra porta, é banheiro unissex, mas tem um M, né? Aquele M tem algum significado. E aí? O que pode ser esse M? Mulher, macho. Mulher, macho, masculino. Aí já gera uma dúvida, né? Mas se você... Oi? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Também dá, né? Que alienta todo mundo que tá mais ou menos. Para um lado de cá, menos para o lado de lá, né? Legal. Esse eu nunca tinha ouvido, mais ou menos. Inovação. Tá vendo? São outros sentidos possíveis, né? São diferentes sentidos que são produzidos. Bacana. E aí, se você não tiver muito apertado, o que você vai fazer? Olhava pro outro banheiro. Vai tentar achar outra porta, né? Se na outra porta tiver a letra H, tá resolvido, né, gente? Um é homem, outro é mulher, né? Não é verdade? Ou então, apesar da nossa... Pode passar, por favor, dá mais um clique. Apesar da nossa ministra dizer que mulheres usam rosa, né? E meninos azul, né? Mas ainda é comum a gente ver a letra M rosa, a gente fala assim, não, você nem precisa às vezes olhar outra, um M rosa, deve ser mulher. Né? Você ainda pode até olhar na outra, vai ver se tem um H, provavelmente vai estar azulzinho, né? E aí entra outro ponto. Eu coloco isso, apesar de não concordar com a nossa ministra, mas eu coloco isso porque isso ainda é comum da gente encontrar, né? Por quê? A cor, naquele contexto, ele faz sentido também, né? A cor atrelada à letra, ela produz sentidos que são históricos na gente. Que o rosa é de menina e o azul é de menino. Né? Então, talvez, se tivesse a cor, já tiraria boa parte das dúvidas da gente dentro daquele bar, daquele contexto. Se a gente tiver num bar LGBTQI lá, talvez isso ia gerar uma confusão. Falando, mas pode ser masculina, né? Por que não? Então, o que está determinando o sentido da letra M? Mais uma vez, é a cor, né? Mas se não tivesse a cor, como que a gente ia saber? Olhando foi a palavra que o Neco utilizou, aquela outra. A gente está olhando o contexto, né? Você olhou outra porta, você procurou outra porta. Então, opa, esse M não tem cor, não tem nada, eu vou olhar então agora para outra porta para ver se eu identifico, né? Então, gente, o contexto, ele vai dizer qual que é o sentido possível para aquilo ali. Agora, se eu coloco uma letra M na porta dessa sala, se alguém passar ali, gente, por que tem uma letra M?
para você entender qual que é o sentido daquilo, o que você vai fazer? Você vai olhar as outras portas para ver, as portas devem ser por ordem alfabética, né? Agora, você coloca uma letra M perdida ali, a não ser que quem colocou saiba muito bem qual o significado daquilo, não faz sentido nenhum. Você coloca aqui agora uma letra M colada ali na parede, você fala, mas para quê? É classe de alfabetização, vai entrar as crianças aqui, né? Tá vendo? Então, o que eu tô falando isso tudo é que o sentido ele não está agarrado na palavra, né? O sentido ele vai ser dito pelo contexto. O contexto que vai determinar qual que é o sentido da palavra, né? Então isso é muito importante a gente perceber, porque para a gente às vezes é muito claro o sentido, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, que como estou formando professores de química, as pessoas acham que os conceitos de química já é claro para todo mundo como é para eles, né? E às vezes aquele conceito, ele nunca ouviu nem falar daquele conceito, né? Então aquilo é algo, como assim? E ainda assim, esses conceitos que estão sendo trabalhados, eles são polissêmicos. Por exemplo, pode passar, por favor. Está no próximo exemplo, então. Aqui está uma definição que a Eni traz sobre o que é discurso. Ela vem falando que o discurso, a partir de Michel Pechet, o discurso é efeito de sentidos entre locutores, né? E aí ela passa só um slide, depois eu vou pedir para você voltar. Ela faz crítica a esse modelo tradicional de discurso que a gente ainda encontra em alguns livros, principalmente de gramática, em que a gente tem um referente que emite a mensagem e um receptor, né? Então, olhando para esse esquema, o que a gente entende? Que basta eu falar que todo mundo aqui vai entender, né? Lógico, eu falando num tom, eu falando com a voz adequada, pausadamente, todo mundo compreende, né? A partir desse modelo de discurso. Quem dera, né, gente, se fosse assim. Se fosse assim, nossos alunos não teriam... A gente não teria reprovação, todo aluno ia sair... Né, o aprendizado, não ia precisar de teoria de ensino-aprendizagem, né? Basta você falar que o aluno aprende, né? E o processo ele é muito mais complexo do que isso, né? Não basta somente eu ter uma voz boa, um tom de voz adequado, para que vocês compreendam, né? Tem muitas outras questões envolvidas, tem muitas outras questões na condição de produção que interferem em como que o sujeito aprende, né? Então, esse modelo, ele acaba sendo ineficiente para a gente pensar essas questões do discurso, né? Pode voltar, por gentileza? Então, a crítica, né? Aquele modelo que eu mostrei para vocês, e aí a definição do que é discurso, e aí, em outras palavras, há efeitos que resultam da relação do sujeito que participam do discurso, afetado pelas suas memórias, né? Então, quando a gente entra em contato com determinado texto, né, e pensando em ter sempre uma visão mais ampla, esse contato que eu tenho com esse texto, ele vai produzir sentidos de acordo com a minha memória discursiva, que é o que ela chama de memória discursiva, todas as leituras que a gente carrega. Às vezes essas leituras, elas são conscientes, por exemplo, a gente sabe a origem dela, né? Eu estou falando isso a partir de uma leitura que eu vi do jornal, né? Ou pode ser uma leitura que já se cristalizou, né? E dá a sensação para a gente que a gente é a origem do discurso, e nós não somos, né? Nós somos seres sociais, né? Então, se a gente for pensar, a gente nunca vai ser a origem do discurso, né? Porque sempre tem alguém que já falou aquilo antes da gente. E aí a gente está falando de outra maneira, com as nossas palavras, tá? Mas essas questões vão aparecer dentro de alguns conceitos da análise do discurso que eu vou trabalhar com vocês. Por favor. Pode passar, por favor. E aí, AD, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, como eu disse, embora essas questões lhe interessam. Como a gente vai ver em alguns conceitos, por exemplo, paráfrase e polissemia. É um dos conceitos que são trabalhados na gramática, né? Eles nos interessam porque eles ajudam no nosso processo analítico. Mas não é só simplesmente fazer a paráfrase pela paráfrase. É como aquilo está imerso dentro de um contexto, né? Ela trata do discurso. E a palavra discurso tem a ideia de curso, de percurso, de correr, de movimento, tá? Tem como você jogar para lá, fazendo um favor? Isso. O sujeito. Então, o sujeito, gente, é algo muito importante da gente pensar. Principalmente quando a gente está trabalhando em um contexto de pesquisa na área de discurso. É muito importante você dizer quem são esses sujeitos.
Porque além da gente dizer em que contexto esse sujeito ele está imerso, é importante dizer quem são eles. E não só olhar para o todo, mas olhar individualmente para cada sujeito. Então, por isso que às vezes as pessoas falam que é muito difícil de trabalhar com análise de discurso quando a gente está trabalhando com muitos sujeitos, né? Então, por exemplo, no meu mestrado eu tinha 4 sujeitos, que eram os meus alunos de estágio. No doutorado foram 6 sujeitos, porque a gente trabalha sujeito por sujeito. Quem é esse sujeito, de onde ele vem, quais são as suas histórias de leitura, principalmente as histórias de leitura, né? A sua memória discursiva sobre aquele tema que eu estou investigando. Porque isso, entender essas condições de produção daquele sujeito, vai me ajudar quando, por exemplo, eu estiver lá nas análises, entender por que ele diz aquilo e não aquilo. Entende? Quando você entende especificamente cada sujeito. Não é impossível trabalhar com análise de discurso com mais sujeitos, né? Mas é bem mais trabalhoso. E acaba que você tem mais dificuldade de aprofundar mesmo nas histórias de leitura de cada estudante, na memória discursiva, né? Então, eu nunca trabalhei, por exemplo, com análise de discurso para mais de 10 pessoas dentro de uma pesquisa. Geralmente são grupos menores, que acaba você tendo que categorizar mais ou aglutinar as falas, né? E com isso fica mais difícil esse trabalho de fazer a retomada da condição de produção, né? De você estar olhando para uma fala e remeter. Imagina você ter que fazer isso para diferentes sujeitos, né? Sempre tentando olhar o contexto daquele sujeito. Por que ele diz isso e não aquilo? Né? Entender o não dito de vários sujeitos, nem sempre você vai precisar fazer isso, mas em alguns momentos é necessário. E aí, quando você está com muitos sujeitos, acaba sendo mais difícil, tá? Pode passar, por gentileza. Eu coloquei esses textos, porque como depois esse material vai ficar disponível, né, às vezes é importante você tentei colocar uma definição de cada um para facilitar o entendimento. Então, gente, esses aqui são os principais conceitos que eu vou apresentar para vocês. Para cada um deles, eu vou trazer um exemplo, tá? Que aí eu acho que fica mais fácil da gente entender como que a gente pode olhar para determinados textos. E aí eu trouxe diferentes textos, né? Um foi um vídeo, trouxe uma charge, trouxe um texto, uma história em quadrinho, tentar olhar para os diferentes textos a partir desses diferentes conceitos. E esses conceitos podem constituir, para quem for utilizá-lo como referencial teórico-metodológico, podem se constituir no dispositivo de análise, né? Você pode olhar para quem, por exemplo, você que está, não sei qual momento do mestrado você está mais no início ou no meio? Já no final, né? Quem sabe, então, para o doutorado, né? Você pensa, por exemplo, se for trabalhar com análise de discurso, ou você pode agora pensar também você não vai mudar a sua dissertação, né? Porque você já está no final, mas você pode pensar agora a partir desses conceitos, nossa, isso daqui seria muito bacana analisar, por exemplo, meus dados que eu tenho a partir dessa lente da análise de discurso, né? Então, esses são alguns dos conceitos que a gente vai trabalhar. Tem outros, né? Não vou aqui dar conta do todo, tá bom? Então, o primeiro é a transparência da linguagem, por favor. Bom, para o conceito da transparência da linguagem, eu já até falei ele aqui, né? A gente tem que entender que a linguagem ela é opaca, ela não é transparente. E quando a gente percebe isso, a gente passa a entender que a linguagem ela é polissêmica. E aí eu já até falei para vocês aí o exemplo da letra M, mas a gente pode pensar outros exemplos, tá? E eu vou dar dentro de um contexto que é em aulas de química. Por favor. Vamos lá. O que é uma base? Luiz. Uma substância que possui hidroxila. Uma substância que possui hidroxila. E na matemática, o que é uma base, professora? Vou pensar em potência. Vai pensar em potência. E ainda assim tem outros significados, né? Pode ser a base, por exemplo. Lá a base de uma figura geométrica. Aqui, né? Ele ia pensar o quê? A base. É uma fundação. A fundação. É difícil. Exatamente. Para os pedagogos, a base iria ser a base nacional. Legal, legal. O que está determinando o sentido, então? Mais uma vez, o contexto. Né? Se está lá em aula de matemática, a gente espera que a pessoa entenda esses sentidos. Em aula de química, se a gente fala base, alguém escreve algo da matemática e acontece essas confusões, né? Quando a gente está ensinando funções inorgânicas, ácido não acontece, no geral. Né? O que às vezes acontece é eles ficarem no superficial, que é a substância ácida, né? Que a gente coloca exemplo limão, mas a palavra base ela é mais polissêmica, né? Entenda que ela é mais polissêmica.
E aí, se a gente está dentro do salão de beleza, passa uma base, né? Um esmalte. Se estiver lá fazendo uma maquiagem, passa uma base na carocha, né? Então, os sentidos são múltiplos para essa palavra, né? Vai passando, por favor. Então, a palavra base na química, né? O esmalte, maquiagem, a matemática que eu pensei. É muito difícil, né? Quando você traduz uma língua estrangeira. Exatamente, exatamente. E a gente fica muito naquele, o que o autor quis dizer, né? E aí, se a gente não entender um pouco do contexto daquele autor, se a gente só pega o livro e tenta traduzi-lo, se a gente não conhece minimamente as influências, né, as leituras daquele autor, a gente cai nesse erro das vezes cometer o que o autor não quis dizer, né? Já teve um vestibular um ano, já deve ter uns 15 anos esse, né? Porque existia muito desses vestibulares tradicionais, né? De utilizar um poema, não lembro de quem, e depois o autor falou, não foi isso que eu quis dizer, né? Ainda mais poema, que tem uma linguagem muito poética, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em língua portuguesa, muito para essas questões da polissemia, né? Por não entender muito bem, às vezes, o contexto, principalmente nessa linguagem poética, e aí vem aquelas perguntas da língua portuguesa, o que o autor quer dizer, né? E aí o que o autor quer dizer é diferente da minha leitura, né? Óbvio, né, que se ele está perguntando o que o autor quer dizer, né, dificilmente eu vou conseguir chegar lá no que o autor quer dizer, se eu não tenho a leitura, o contexto da produção daquele autor, né? Então ele acaba sendo mais difícil, a gente não conhece o contexto histórico, por que aquilo foi dito, né? Então, essa questão da transparência da linguagem é um ponto fundamental na análise do discurso, tá? Pode passar, por favor. E aí tem até nessa linguagem mais poética de base, né? Minha família é minha vida, a base de tudo para mim, né? Então, a palavra base, ela é efetivamente muito polissêmica, assim, também positivo, né? Na matemática tem um, na química tem outro, loja de computador é marca, né? Então, é uma palavra também bem polissêmica. E aí, em contextos de sala de aula, a gente acha que por a gente estar dentro daquele contexto aula de química, e por eu ser o professor de química, eu acho que, e para mim está muito claro o sentido, muitas das vezes a gente não pensa na polissemia da linguagem. Às vezes o aluno está olhando com aquela cara de não estou entendendo, mas o que você está falando de base? O que é isso? Né? Às vezes ele faltou a aula, dormiu, não entendeu, e esse já está um ano depois falando de base, sendo que o aluno não tem esse novo sentido para a base. Porque a ideia não é eliminar os outros sentidos, né? Isso é muito importante. Quando a gente, a avaliação, ela vai dizer que, né, se o aluno está compreendendo mesmo o sentido dentro daquele contexto. Porque tem, às vezes, tem pessoas que me questionam, então tudo pode? Não é que tem tudo pode. Dentro daquele contexto de aula de química, o contexto de base vai ser esse. Então não é porque eu estou na aula de química e eu estudo AD que qualquer coisa que escrever está tudo certo, né? Mas é importante, enquanto professor, a gente ter a consciência de que, principalmente quando são conceitos novos, dessas palavras que são muito bem, às vezes, sedimentadas em outros campos de conhecimento, como a palavra base, né? Vem com essa noção muito consolidada da matemática, principalmente, assim como acontece em química, o termo equilíbrio, né? Eles vêm com a compreensão de equilíbrio, aquela coisa estática da física, né? E equilíbrio químico tem outro sentido. E esse outro sentido, ele acaba sendo muito fraco. E os alunos, quando pedem para desenhar sobre o que eles entendem de equilíbrio, vem muito dessa visão. Eles até desenham lá aquelas cadeirinhas, né, do balanço, eu não esqueci o nome daquele brinquedo, né? Então vem muito com essa visão. Como é que chama? Gangorra, exatamente. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Então, agora eu vou trabalhar 3 conceitos ao mesmo tempo, com a ideia de que logo em seguida tem um vídeo. Eu quero que a gente olhe para aquele vídeo a partir desses 3 contextos: relações de sentido, mecanismo de antecipação e relação de força. Luiz, você trabalhou com algum desses conceitos que eu estou apresentando hoje ou não? Sim? Quais deles? Ou... Esses 3 aí, estou fazendo entrevista com professores. Ah, tá. Entendi. Então você tentou ver qual poderia ser o mecanismo de antecipação que viria, né? Legal. Então, gente, o primeiro, né, que é relação de sentido. Não há discurso que não se relacione com outro.
Em outras palavras, os sentidos resultam de relações. Um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como predizeres futuros. Quando eu chegar no exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é relação de sentido, tá? O mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ouve suas palavras. A gente faz muito isso, né? O que será que ele vai dizer? Você fica tentando entender o que o outro vai dizer antes mesmo, para você se antecipar, né? Para saber o que você vai falar. Ah, se ele falar isso, eu já digo isso. Né? Isso no relacionamento, então, né? Numa briga, isso é muito comum. Né? Então a gente se antecipa. E aí eu acredito que o Luiz deve ter feito esse mecanismo, utilizou desse mecanismo, por exemplo, situação de entrevista, que foi, provavelmente em situação de entrevista, para entender o que vai vir dos professores, para ele, de repente, já pensar em outra pergunta, de tal forma que ele consiga buscar mesmo aquilo que é o não dito. Né? Aquilo que geralmente não é dito, mas aquilo que interessa para ele. Né? Que o curso foi lindo, legal, maravilhoso, tudo bem. Mas então vem cá, e a outra pergunta aqui? Isso daqui. Mas o que você achou daquele conceito? Você entendeu? E esse? Mas o que aquele conceito diz? Quando você for ver, o pessoal não entendeu nada dos conceitos, né? E disse que o curso foi maravilhoso. Né? Então você vai buscando mecanismo, você vai utilizando esse mecanismo de antecipação para buscar outros sentidos no dizeres. E às vezes nem vai ser dito, mas às vezes você faz uma brincadeira, entre aspas, né? Você utiliza uma frase que foi dita, por exemplo, lá no fim, você coloca ela em oposição com uma que foi dita lá no início e fala, opa, então quando eu olho para essas duas coisas, ele se contradiz. E nessas contradições a gente consegue também perceber o não dito, tá? E relações de força, isso é mais comum, né? Dentro da gente que está aqui dentro da academia, eu que fui na escola básica, na escola, na instituição, a gente observa essas relações de força dentro do discurso, né? Isso é muito comum. O sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras significam de modo diferente do que se falasse do lugar de aluno. Né? Existe essa relação de força da fala professor-aluno. Né? Existe relação de força dentro da fala do padre e dos fiéis. Né? Então, a nossa sociedade ela é marcada pelas relações de força. Isso é importante quando a gente está olhando para o discurso, né? De que lugar essa pessoa fala, né? Qual a relação de força que é estabelecida, tá? Então, para a gente pensar esses três conceitos, você pode colocar agora lá aquele vídeo, por favor? Vou só parar esse compartilhamento para compartilhar o vídeo, tá? Ô, Carlos, você quer que faça um intervalo ou não precisa? Você que sabe, você como... Tá. Pessoal, tá tranquilo? É esse aqui? É esse daí. Isso. Tem áudio? Vai sair áudio? Tá. Eu posso sentar aqui agora? Pode. A imagem aí. Eu arrumo aqui. Vê se o volume. O áudio vai sair para o pessoal lá. Eu não sabia que a gente precisaria do áudio aqui. Ah, tá. Tá entendendo? Entendi. Aí o áudio vai sair para quem está assistindo no YouTube. Então, de repente, pode abrir o notebook do Luiz, que aí sai o áudio aqui. Porque o áudio seria importante. Esse vídeo tá no YouTube. Sim, eu vou compartilhar agora. O meu tá aberto aqui, pode de repente deixando, dá no play para as pessoas lá. E a imagem vocês vão vendo também. Não tem muito problema a imagem junto com o vídeo, não. Andar destoado, não. Deixa eu ver aqui se eu amplio aqui. De repente deixando no play para as pessoas lá. E a imagem vocês vão vendo também. Não tem problema a imagem junto com o vídeo, não. Andar destoado, não. Tá bem atrasada, né? Um delay muito grande na internet. O delay tá grande. Começou aqui,
O áudio. Tá sem áudio? Goiabada sou eu, assim sou você. Então deixa eu só passar a imagem e eu discuto com eles. Uma homenagem da Casas Bahia a todas as Para ficar no mães. imaginário de vocês, a música a música que toca, pessoal, é aquela... Tá dando no microfone, mas ele vai sair já já. Porque misturou dois sons aqui. É só comigo. Então deixa eu só passar a imagem e eu discuto com eles. Para ficar no imaginário de vocês, a música a música que toca, pessoal, é aquela... Tá dando no microfone, mas vai sair já já. Porque misturou dois sons. Uma homenagem da Casas Bahia a todas as mães. Então deixa eu só passar a imagem e eu discuto com eles. Todo mundo conseguiu ver? Deixa eu assistir, então, quando eu não tinha visto outro de novo. Eu peço imaginário de vocês, a música é do Claudinho da Xuxa, tá? Aquela música que toca, pessoal, é aquela... de vocês, e a solidão é o pior castigo. Deixa eu só passar a imagem. Então, quando eu não tenho visto a música é aquela música que toca, pessoal, é aquela... Bacana. Então essa é uma propaganda de 2016, se não me engano, da Casas Bahia, em homenagem ao Dia das Mães, né? Pode voltar lá para o lado, se quiser. A empresa vendeu algum produto nessa imagem? Não vendeu, né? Não apareceu aquele carinha chato falando. Não, minto, essa propaganda é a outra, que é a Magazine Luiza. Então não teve nenhuma venda de produto, né? E essas propagandas, em geral, elas passam no intervalo lá da novela das 8, das 9, né? Com muita intensidade, esse tipo de propaganda. Mas o que leva uma empresa como as Casas Bahia a anunciar isso no horário caro da televisão, sem não efetivamente vender o seu produto. A empresa vendeu anunciar as promoções do dia, por exemplo, nessa imagem, o que vocês acham? Não vendeu, né? Pareceu aquele carinha chato. O que interessa para ela fazer isso? Magazine Luiza. Então não teve nenhuma venda de produto. E essas propagandas, em geral, elas passam no intervalo lá da novela das 8, das 9, né? Sem necessidade, esse tipo de propaganda. Mas que leva uma empresa como a Casas Bahia a
anunciar isso no horário do rádio, da televisão, então, sem não efetivamente vender o seu produto. Sem anunciar as promoções do tipo. Mais do que deixar o nome das pessoas que não interessa para ela. Legal, você falou uma palavra muito interessante na área dos textos, né? É o subliminar, né? O que está por trás daquilo ali, né? Nas entrelinhas daquilo ali. Então isso é muito importante. Você trouxe um ponto, né? Traz uma homenagem para as pessoas que mais consomem as casas bahias e, ao mesmo tempo, passa essa homenagem, mas apresentando valores familiares, né? Apresenta sempre família, criança, né? E é sempre uma família bem tradicional que aparece também, que é uma leitura que a gente pode fazer daquele vídeo, né? Mas ela não vende produto e faz justamente esse papel, né? E isso me remete a Casas Bahia, né? No momento de compra, né? A música, eu disse para vocês que é aquela, como é que chama a música? O nome dela? O nome eu não sei, né? Mas todo mundo conhece essa música, não conhece? E ao mesmo tempo, Viva Assim Sem Você? Todo mundo conhece essa música, né? Em que contexto essa música foi criada? Representa sempre família. Vocês lembram? Criança, né? E é sempre uma família. Quando o irmão dele morreu, que é o Claudinho, morreu, né? E, na verdade, a música já estava pronta, né? Pelo que ela soube da história, a música já estava pronta, só que morreu e coincidiu a música naquele contexto que parece que foi feito de homenagem ao irmão, né? Então o Claudinho morreu e o Bochecha cantou essa música que fez um sucesso danado, né? Então, se a gente olha para a música dentro desse vídeo, isso não faz muito. Vocês conseguem perceber uma relação de sentido que faz? Daquele contexto, são a propaganda agora que foi criada. Vocês conseguem perceber os sentidos que são produzidos? Quando a gente escuta essa música, o que traz da gente? Sem pensar no propaganda, né? Na verdade, a música é emoção, né? A história, a música só que morreu, traz uma emoção, né? Talvez mesmo pelo contexto que a música foi criada, né? Ou talvez pela melodia, através da, né, na forma como ela é instrumentalizada. E então, se a gente olha para a música, exato. Vocês conseguem perceber uma relação de sentido que faz? Aquele contexto, legal. Então ele faz justamente isso, né? Resgata sentidos de outras formações, os contextos para essa música. Só que para a gente, aqui a gente está em um movimento analítico, né? Mesmo com um movimento simples de análise, a gente percebe isso. Mas a gente lá, na frente da televisão, geralmente já trabalhou o dia todo, a gente não fica analisando as propagandas, né? A gente geralmente recebe as propagandas sem refletir sobre elas, né? Tem um mini curso que o pessoal lá de fora dava, que era justamente analisar propagandas a partir de alguns conceitos da análise de discurso. O Vitor, sabe quem que é? Legal, Vitor, aquele menino que foi com a gente justamente. Então é esse movimento mesmo de olhar para as propagandas. Então aí tem a relação de sentido para essa música. O mecanismo de antecipação, gente, nesse vídeo ele aparece que é uma ferramenta muito utilizada pelo pessoal que trabalha com publicidade, né? Porque ninguém faz uma propaganda dessa ou qualquer outra propaganda, a gente recebe, vamos fazer uma homenagem para o Dia das Mães, né? Mas é pensado a música, é pensado as imagens, é pensado os contextos, ou seja, se antecipa os sentidos que aquele vídeo vai produzir quando ele é passado. O que isso vai produzir nas pessoas? Poxa, e isso é muito bacana da gente pensar que tem uma propaganda que às vezes faz, o Itaú faz muito isso, faz aquela propaganda linda, você fica, nossa, que propaganda linda. Aí quando você vai ver lá no final, Itaú, claro, não acredito que era propaganda do banco, tá tão linda, parece até um filme assim, sabe? Eles colocam lá no final, porque sabe que já é propaganda do banco, já produz sentido, vem chatice, vem oferecer produto. Então não gera aquele impacto na gente. Então coloca só lá no final, uma homenagem do Itaú ao Dia das Mães, ao Dia dos Pais, né? Porque se coloca tal como eles fizeram ali, desde o início da Casas Bahia, já pode ter essa repulsa, né? Eles não querem esse sentido de repulsa, eles querem o sentido de prender mesmo,
né? Então, esse mecanismo de antecipação é muito forte nessas produções audiovisuais, né? Porque a pessoa se antecipa quais são os sentidos que vão ter. E lógico que às vezes foge do controle. Acontece situações que às vezes a propaganda tem um efeito negativo. Mas, no geral, não. Né? Gera aquele ponto do mecanismo de antecipação. Como eu disse, essas propagandas da Casas Bahia, elas aparecem geralmente por volta de um canal aberto e mais fortemente à noite. Né? Eles não querem, aparece, eu nunca vi, também não assisto muito televisão, mas por que a gente não vê, por exemplo, propaganda da Casa Bahia no Multishow, no GNT, por quê? Né? Porque a pessoa se antecipa quais são os sentidos. Já perceberam antes? Lógico que as propagandas são outras, né? São pagas, além de restringir o público, e principalmente quem é o público. O público do canal aberto é diferente do público que assiste TV por assinatura. Apesar dessa popularização, né, da TV aberta, dos gastos e tudo mais que a gente sabe que existe, né, mas ainda assim, né, o mecanismo de antecipação ele é pensado até mesmo de um sujeito, que sabe que geralmente quem está assistindo novela das 8, da 9, é que a pessoa que trabalha o dia inteiro, recebe um salário tal, né, trabalha, são pessoas às vezes mais simples, mais humildes, é esse público que eles querem atingir, é que vende o guarda-roupa por R$500, né, porque ele sabe o público que ele quer atingir. Se põe no GNT tem um canal, tem um programa Decora, tem não sei o quê, tem arquiteto, né, é outro público, né, então aí entra a questão da venda, né, ela não é lógico, existem pessoas que compram, sim, mas o público maior, a massa não está ali nesse horário, naquele programa, naquele local. Então isso também é um mecanismo de antecipação. Você antecipa para saber quais são os sujeitos, quais são os sentidos que vão ser produzidos quando esse texto entra, que vende guarda-roupa de R$500, né? Porque ele sabe o público. Se põe no GNT tem um programa Decora, não sei o quê, tem arquiteto. E a relação de força, alguém consegue perceber como relação de força? Aí entra a questão da venda, né? A gente falou da relação de sentido, principalmente com a música, né? Mas tem relação de sentido também com a imagem, não sabe, traz todo aquele arte bom, né? De ver famílias felizes, famílias perfeitas, né? Famílias de propaganda de Doriana, né? Então traz esse ar pra gente. Ainda põe uma musiquinha linda no fundo, traz todo esse apelo emocional pra gente, né? E a relação de força, alguém consegue perceber? E o tipo de relação de força, ele é um pouco mais sutil mesmo, né, da gente perceber. Aí entra a questão da venda, né? Falou da relação de sentido, principalmente uma música, né? Mas tem relação de sentido também maior, a massa não sabe, vai estourar ali arte bom, de famílias felizes, famílias perfeitas, né? Famílias propaganda de Doriana. Então, traz esse ar, faz sentido. Ainda põe uma musiquinha linda no fundo, traz todo esse apelo emocional pra gente. Isso. Exatamente. E a relação de força, alguém consegue perceber? Sim. E o tipo de relação de força, ele é um pouco mais sutil. E dentro desse contexto de vídeo, você consegue perceber o tipo? Tem a relação de força, talvez, aí de trazer, de apresentar famílias, né, como uma forma de imposição do que é família. Tem nenhuma relação de força imposta, né? Porque isso aparece para milhares de pessoas, né? É uma relação de força de uma empresa de certa forma séria, né? Histórica, e ela apresenta valores também, né? E quando ela traz isso, ela reforça determinados valores para a sociedade, né? Isso, de certa forma, sim, são